para ouvir direitinho aí. Como é que tá aí o som? Tá bom, né? Tá dando para ouvir aí no fundo? Primeiramente, boa noite, né? Como a irmã Ana falou, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu me sinto realmente em casa quando aqui vem, a acolhida é maravilhosa. Então, eu me sinto realmente em casa. Hoje, eu resolvi, eu sempre costumo falar que o bate-papo, quando a gente vai fazê-lo, pelo menos eu, quando eu vou buscar algo, eu sempre busco as minhas maiores deficiências. Eu repito sempre isso. É aquilo que eu me coloco de frente do espelho e estou naquele momento refletindo sobre o que vou falar após o convite, é que me faz elaborar esse bate-papo. E eu sou um mero repetidor de palavras. Tudo que vou falar busquei em algum lugar. As palavras aqui não são do Gilbert, né? São de alguém ou de várias pessoas com o nível intelectual e moral muito acima do meu. Eu vou lá, penso e venho aqui e transmito para a minha reflexão e para os demais irmãos. Hoje a gente vai bater um papo sobre a caridade. É uma coisa que a gente tinha deixado um pouco adormecida, aí de repente nos veio essa pandemia e de repente, como um passe de mágica, a gente começou novamente a relembrar que necessitamos dela, principalmente, mas que também podemos praticá-la de diversas formas, porque muitas das vezes, quando se fala em caridade, a gente tem o hábito ainda, o vínculo ainda material, e a gente pensa logo em dinheiro. Quando se fala em caridade, a gente pensa, o que eu preciso comprar para alguém ou para algum lugar? E a caridade é muito mais do que financeiro. Existe, a gente vai falar um pouco sobre ela, a caridade material, mas acredito eu que o importante é a caridade moral, né? Eu busquei na Revista Espírita de agosto de 1858, quando Allan Kardec nos dá um presente, uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo, mas ela é muito extensa. Eu fiz um pequeno resumo, até porque ela é muito grande realmente e o tempo não ia dar para a gente comentar ela toda. E ele já inicia, São Vicente de Paulo, nos falando: sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima: amai-vos uns aos outros. Jesus veio muito antes do Espiritismo e ele nos ensinou isso na prática, com o seu exemplo. A caridade, ele fez ela a todo o momento. E eu não li ainda em lugar nenhum que Jesus lançou a mão em alguma bolsa para tirar um ceitil e dar a alguém. E São Vicente, de Paulo, ele é tão generoso nas palavras que ele fala que ele está posta em vossas mãos. Ele não enumera, ele não diz
que a mão tem que ser negra, branca, do país tal, do segmento religioso tal. Não. Vossas é de todos. Todos nós temos condições de sermos caridosos, independente de condição financeira e etnia, de segmento religioso. O ateu, ele pode ser caridoso. E talvez nós tenhamos pessoas que se denominam ateus que seja muito mais caridoso do que eu. São Vicente, ele fala para a gente que não pode a alma elevar-se às regiões espirituais senão pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos arroubos da caridade. E quando a caridade ela é feita com amor, quando ele fala arroubos, ela traz êxtase, ela traz alegria, ela traz felicidade. Você, quando é caridoso com o outro, você começa a ter sentimento de amor, que ele começa a te completar, ele começa a te preencher, e isso começa a te trazer paz interior, felicidade, êxtase. A gente, quanto mais a gente se aprofunda na doutrina espírita, mais a gente começa a se encher desses tipos de pensamentos. E esses pensamentos começam a nos incomodar, porque começa a mexer com o nosso eu, com nossa consciência, e começa a nos alarmar com relação às oportunidades que deixamos passar, que poderíamos ter sido caridosos. Então, a gente, eu costumo exemplificar, é como se tivéssemos uma fogueira dentro de nós, com o nome de caridade, e que ela estivesse em brasa, e de repente a gente começa a abanar, e ela vira chama. Quanto mais a caridade nós formos fazendo, mais lenha nessa fogueira interna a gente vai colocar. Quanto mais caridoso a gente fica e pratica e faz com amor, mais difícil vai ser a gente deixar de alimentar essa fogueira com a chama do amor ao próximo. E essa fogueira vai nos manter vivos, vai nos acalentar, vai nos aquecer, porque eu posso ser uma pessoa solteira, ou viúva, ou viúvo, mas se eu sou caridoso, se eu me preocupo com o próximo, eu jamais serei solitário. Ele continua nos dizendo: sede bons, ajudai os vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo, que o egoísmo, ele nos faz ficarmos unicamente focados em nós mesmos, e não conseguimos fazer a verdadeira caridade sem pensar no benefício do outro. A gente primeiro vai pensar em nós. Eu, antes de fazer algo para alguém, eu vou levar primeiro em consideração se aquilo que eu vou fazer não vai me prejudicar em alguma coisa, prejudicar a minha imagem diante da sociedade, prejudicar a minha imagem diante das redes sociais, porque eu tenho um poder aquisitivo
mas me viram na rua entregando sopa, entregando agasalhos, mas eu não posso ser visto lá não. E eu acredito que ainda existam muitos irmãos que por enquanto, tenho certeza que por enquanto ainda pensam assim. E a verdadeira caridade a gente não consegue fazer sem deixar o egoísmo de lado. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deveríeis pensar senão nesta espécie de volúpia, de grande sensação, proporcionada por uma boa ação, com o que permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Aqui ele nos deixa claro que o sentimento puro de poder estar servindo ao próximo é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É um dos sentimentos mais elevados. Agora, eu fiz uma reflexão. Será que algum dia eu cheguei, antes de me dar conta dessa necessidade que eu tenho de ser caridoso com o próximo? Eu nunca tinha parado para pensar, antes de começar a praticar a caridade, que eu pudesse ser um dia um necessitado dessa caridade. Quando eu me dei conta que um dia eu posso estar do outro lado, ou seja, estar necessitando, aí que eu mais ainda aumentei a minha vontade de ajudar o outro. Ele fala para a gente, não nos faltam exemplos, e é verdade. Só a boa vontade é que é rara. Não vos disse o Cristo tudo quanto concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que são postos de lado os seus divinos ensinamentos? Por que os ouvidos são tapados às suas divinas palavras e o coração é fechado para todas as suas máximas suaves? Mas nós temos aí Irmã Dulce, nós temos o próprio Chico, e dá para a gente enumerar muitas pessoas. Nós temos pessoas próximas a nós, que a gente geralmente busca logo o nome de pessoas conhecidas. Mas a caridade, como eu disse no início, não é só doar valor. A gente precisa da caridade material. Senão, como que a gente vai fazer uma sopa para distribuir na rua? Mas eu não tenho dinheiro para comprar as verduras e o legume. Mas eu sei cozinhar e gosto de cozinhar. Ou não gosto, mas sei cozinhar. O amigo está com dinheiro para comprar as verduras e o legume, mas está sem tempo para cozinhar. Nós vamos fazer uma parceria. Olha, na sopa do mês que vem, você compra verdura, que eu estou meio para baixo financeiramente, e eu faço a sopa. Não são caridades? Não vai dar para eu levar a sopa à rua. Eu venho aqui no grupo, deixo a sopa pronta, e quem pode, vem e vai ajudar a embalar a sopa. O outro vem e vai à rua distribuir. Eu não tenho carro, mas eu posso ir junto com quem tem para distribuir. A caridade material, todas as instituições necessitam, porque senão não tem como ela abrir a porta.
porque tem contas de luz a pagar, tem a limpeza a efetuar. Eu sempre falo isso, porque é a realidade. Mas a gente tem que ter o cuidado para não focarmos só nela. Porque às vezes eu tenho dinheiro e dou lá uma doação por mês, mas quando o meu filho, o meu amigo, ou um colega de trabalho está necessitando de 5 minutos da minha atenção e do meu ouvido, eu nunca tenho tempo. A minha vida é muito corrida. Não é uma oportunidade de eu estar sendo caridoso, eu parar 5 minutos e ouvir aquele amigo, aquele filho, a esposa ou o esposo, a mãe, ou o pai, ou o avô, são também tipos de caridades. Eu sempre gosto de falar que uma coisa é, por exemplo, tem gente que fala, olha, eu gosto de fazer a caridade, mas eu não gosto de fazer propaganda. Que não saiba a sua mão esquerda o que a direita ofertou. Mas há uma grande diferença que as pessoas às vezes confundem. Uma coisa é eu ver com a Ana, quando vai distribuir a sopa, e eu ir à rua toda hora tirar uma selfie entregando sopa para que eu poste na minha rede social, que eu sou muito caridoso. A outra coisa é eu postar na minha rede social que por exemplo, no Antero é todo segundo sábado a distribuição de sopa na rua. Quando eu faço esse tipo de propaganda, por exemplo, se a casa aqui fizer a campanha do agasalho, como se arrecada um agasalho se não há uma propaganda, se não há uma divulgação? Você vai fazer um chocolate, como que você vai fazer o chocolate e ter pessoas aqui se você não divulgar? A diferença pequena, mas de valor grande, é eu fazer a divulgação do ato. Que existe sim, que vai ter um chocolate na casa do nosso lar dia tal. Lá está tendo uma campanha de agasalho agora. Olha, lá no Antero vai ter isso, vai ter aquilo. É diferente de eu estar tentando me autopromover fazendo esse gesto. Vai ter valor? Vai. Mas com certeza, aquele que nos dá a quantidade de bônus horas, que é Deus, está escrito, eu sempre cito o nosso lar aqui, né, quando eu venho, está escrito lá no nosso lar, que os espíritos superiores, vamos dizer assim, fazem a relação daqueles que merecem, mas quem diz a quantidade é Deus, que ninguém engana ele. Eu vou enganar a porção de gente, principalmente encarnados, porque desencarnados já começa a ficar complicado. Lembramos que é bom lembrar que a parte do pensamento, aqui a gente pensa e ninguém vê, lá é diferente. Lá eles enxergam a nossa aura, as nossas formas de pensamento. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nosso querido São Vicente de Paulo faz um alerta e de muita importância. Olha que humildade que ele nos relata isso. Eu gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, como toda leitura que a gente faz. O que é o interesse pessoal na leitura?
é eu me teletransportar para aquilo que eu estou lendo. É eu me colocar ali fazendo aquilo que está sendo ensinado. Pode ser que em algum momento a gente pense, poxa, mas eu não tenho evolução para fazer isso. Mas você vai ficar esperando essa evolução chegar para você iniciar a caminhar no caminho certo? Será que Jesus esperou ser Jesus para começar a fazer o bem? Para começar a ser caridoso? A praticar o Evangelho? Claro que não. Então, se nós ficarmos estáticos, nós não vamos sair do lugar. Mas abandonam esse livro, o Evangelho, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixas esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditais. Eu mesmo já li vários livros, que no final eu não li nenhum. Porque quando a gente lê somente preocupado em dizer que leu, a gente não leu nada, porque a gente não aprende. Se você tem que levar, se você tem uma leitura dinâmica e você lê um livro em 15 dias e consegue absorver pelo menos 20% dele, parabéns. Eu vou levar 30%, devo absorver uns 2% e olhe lá. Porque o importante da leitura não é a quantidade de livros, e sim aquilo que a gente absorve daquela leitura e transforma isso em prática, no dia a dia. Ele fala, eu mesmo, nós estamos falando de São Vicente de Paulo, eu mesmo me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro, o Evangelho, encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, forjai as vossas armas de vossas doçuras e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa doutrina. Aqui ele fala do Espiritismo. Nós só vimos trazer-vos um encorajamento. É apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite nos manifestemos a vós. Mas se quisesseis, não necessitaríeis senão do auxílio de Deus e de vossa própria vontade. Ele é um dos espíritos de luz que auxiliou, ajudou, que trabalhou na codificação. E ele afirma para nós que nós temos essa condição, que nós podemos. A grande diferença é justamente quando ele fala de vossa própria vontade. Quantas vezes a gente posterga, a gente joga para amanhã, joga para depois, joga para daqui a pouco. E é claro, quando ele fala aqui para a gente, que a responsabilidade, mais uma vez, é nossa. Não adianta a gente depois, ao desencarnarmos e retornarmos à nossa pátria verdadeira, culparmos o dirigente da casa, o palestrante, o evangelizador, o colega que trabalhava comigo, por não termos alcançado
o objetivo ao qual nós mesmos já fizemos na espiritualidade, o nosso percurso. A gente hoje, através de palestras, estudos e livros, a gente percebe que a gente vem para resgatar, para reparar, mas muitas das coisas que passamos aqui são coisas que são fruto de atitudes que cometemos aqui mesmo enquanto encarnados. E algumas vezes a gente, quando nos acontece algo, ou quando vemos alguém passar por alguma situação, nós temos às vezes o hábito de falar: esse aí teve uma reencarnação passada pesada. Aí às vezes é uma pessoa que está fazendo injúria, que está fomentando a fofoca, e daqui a pouco ele é vítima de uma fofoca. Aí é coisa da reencarnação passada? Ou foi ele que no decorrer da vida, no próprio trabalho, está semeando discórdia, fazendo fofoca, para poder ter um crescimento profissional em cima do outro colega, e de repente acontece com ele o que ele estava prevendo, tentando fazer com outro colega. Aí a culpa é da outra reencarnação dele? Ou foi aqui mesmo que ele plantou e aqui mesmo ele está colhendo? Ele fala: vejo com satisfação quantos homens eminentes e poderosos colaboram na busca deste progresso, que deve reunir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha. Todos os infelizes se dão as mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que os felizes demoram tanto para ouvir a voz dos infelizes? O infeliz, ele passa por necessidade. Aquele que passa por fome sabe o que é ter fome. Ele consegue falar da fome. Eu ouvi Mário Sérgio Cortella falando isso. Eu, graças à bondade divina, eu consigo falar sobre a fome. Eu não consigo falar da fome, porque eu nunca passei fome. E é uma diferença grande. E o infeliz, ele valoriza porque ele já sentiu a falta daquilo. Às vezes eu vejo alguns vídeos que fazem na internet, e teve um que me chamou a atenção, porque eles pegavam uma quentinha com vários salgados e ofereciam ao morador de rua. Aí ele deixava ali. Aí o outro artista, esse morador de rua era um morador de rua. Um artista vinha se fingindo passar fome, pedindo um salgado, e na mesma hora o morador de rua dava o salgado. Aí eles buscaram uma pessoa comum, que não era morador de rua e não estava passando necessidade. Fazia a mesma coisa e geralmente não acontecia isso. A pessoa guardava o salgado, falava que acabou, e já devia pensar: vou levar para casa, vou levar para os meus. E muitas das vezes, quantas vezes eu só lembrei de Deus quando a dor chegou perto de mim? Eu só lembrei de Deus quando eu estava passando por algum caminho que eu não planejei e eu estava num momento não muito feliz. Quantas vezes eu orei só pedindo e esqueci de agradecer? Foram poucas não, foram muitas. Ele fala assim: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela,
não existem as outras. Sem caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem se perguntar se sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionar-se a sua utilidade, então sereis os filhos que Deus amará e que chamará para si. Quantas vezes eu deixei de fazer a caridade porque eu fiquei questionando a pessoa ou o que ela queria, qual a intenção dela com relação àquilo que ela estava me pedindo. Foram poucas também não. Ela vinha para pedir, a gente já olha de cima embaixo. Isso não está com cara de que está passando por necessidade, não. Principalmente se pedir dinheiro para a gente. Quando vem, hoje em dia, nos sinais se vendem as coisas até por isso. Que pelo menos está te ofertando alguma coisa, você pega o dinheiro e pega o produto. Mas quantas vezes eu já questionei também, que produto caro, hein? No mercadinho ali eu compro esse amendoim por 50 centavos, o cara no sinal está cobrando R$1. Aí eu fiz uma reflexão. Eu quero comer o amendoim? Ou eu quero ajudar aquele irmão ou aquela irmã que está no sinal? Será que ele tem emprego, não tem um emprego porque ele não quer? Porque quantas vezes já me pediram dinheiro e eu olhei e falei, corpozinho bom para pegar lá um fecho de canavial, para ganhar um trocado, um terreninho para limpar, para dar uma capinada. Mas depois eu pensei, será que ele já não fez isso? Será que se ele batesse na minha porta, pedindo para limpar o meu jardim, eu iria deixar? Ou eu iria olhar para ele, eu deixar um desconhecido entrar na minha casa para limpar o meu jardim? Aí quando esse cara está no sinal, eu acho que ele é preguiçoso. Será que eu estaria lá vencendo o meu orgulho por estar ali, todo mundo passando ali, centenas de carros e pessoas, e me vendo pedindo num sinal? Ou eu ficaria com vergonha? Porque quando a gente vê alguém fazendo um furto ou um roubo, a gente fala, nossa, tanta coisa para trabalhar, o cara quer ganhar fácil. Será que eu já não neguei R$1 a essa pessoa? E a família está passando necessidade? Não justifica ele subtrair nada de ninguém, não estou falando isso. Não justifica. Mas eu estou falando porque eu já critiquei muitas pessoas no sinal. Mas depois eu comecei a refletir que é muito melhor ele estar no sinal pedindo ou vendendo um saquinho de amendoim do que estar subtraindo aquilo que não é dele. Aí eu fiquei essa pergunta na minha cabeça. Eu estou comprando o amendoim para eu comer o amendoim só? Ou eu estou comprando aquele amendoim para ajudar aquela família que muitas das vezes não são poucas bocas a alimentar? Aí eu fiquei refletivo. E realmente eu comecei a ver que eu deveria mudar um pouquinho a maneira de eu ficar fazendo esse tipo de pensamento.
Um amigo me falou uma vez, e eu nunca mais esqueci: Gilbert, faça a caridade. Como ela vai ser utilizada já não é mais sua responsabilidade. E eu cheguei a essa conclusão. Se eu dou aquele prato de comida, aquele R$1, 10 centavos, e dou de coração para ajudá-lo, ali cessa. Se ele vai me dizer obrigado, se ele vai fazer cara feia porque eu só dei 10 centavos, se ele vai jogar fora, se ele vai comprar droga, não é nossa responsabilidade mais. Eu não dei aquele dinheiro para ele gastar com droga. Não adianta vir me dizer que eu estou financiando o tráfico de entorpecente, porque não estou. Eu estou financiando uma família para se alimentar. O que aquele membro daquela família vai fazer com aquele dinheiro não é mais minha responsabilidade. Então eu parei de primeiro analisar a quem eu ia fazer a caridade e passei somente a fazer. E esse pensamento, essa conversa com esse amigo me abriu esse horizonte, e eu realmente vi que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. E ele termina assim para a gente: a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim termina São Vicente de Paulo, nesse, é maior, mas eu fiz um resumo. Então, ele nos dá essa lição. O Espiritismo tem uma bandeira: fora da caridade não há salvação. E eu acho que é um valor muito grande. A caridade, por exemplo, do tempo, eu sempre falo isso, porque eu já até conversei aqui aquela vez que eu estive aqui falando do tempo. Para mim é uma das mais importantes. Eu já ouvi relatos, e já li e vi vídeos de que 10, 15 minutos de uma pessoa que doou caridosamente o seu tempo fez aquela pessoa que estava necessitando dessa doação não se suicidar. Então, quando a gente para refletir que 5 a 10, 15 minutinhos da nossa vida, daquele dia, daquele momento, pode salvar a vida de um irmão que estava prestes a fazer uma loucura, é muita relevância, é de uma importância muito grande. Como eu disse, muitas das vezes a gente leva muito a palavra caridade para o lado financeiro, mas a caridade salva vidas, não só da fome, como da própria vida, da retirada da própria vida. E para encerrar, que o horário já está vencendo,
Eu trago uma mensagem que está lá no livro Cartas e Crônicas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lá no capítulo 27, título: A Caridade Maior. Ao homem que alcançará o céu, pedindo orientação sobre as tarefas de benemerência social que pretendia estender na terra, o anjo da caridade falou compassivo: volta ao mundo e cumpre de boa vontade as obrigações que o destino te assinalou, para que te sintas de pé cada dia. Milhões de vidas microscópicas esforçam-se em tua carne, garantindo-te o bem-estar. Cada órgão e cada membro de teu corpo amparam-te abnegadamente para que te faças abençoado discípulo da civilização. Os olhos identificam as imagens que já podes perceber, livrando-te da desordem interior. Os ouvidos selecionam sons e vozes para que não vivas desorientado. A língua auxilia-te a expressar os pensamentos, enriquecendo-te de sabedoria. As mãos realizam-te os sonhos, engrandecendo-te o caminho na ciência e na arte, no progresso e na indústria. Os pés sustentam-te a máquina física, para que te não arrojes à inércia. A boca mastiga os alimentos, para que te não condenes à inação. Os pulmões asseguram-te o ar puro contra a asfixia. O estômago digere as peças com que te nutrirás o próprio sangue. O fígado gera forças vitais que te entretêm a harmonia orgânica. O coração movimenta-se sem parar, escorando-te a existência. Vives da caridade de inúmeras vidas inferiores que te obedecem à mente. Torna, pois, ao lugar em que o Senhor te situou e satisfaze as tarefas imediatas que o mundo te reserva. Caridade é servir sem descanso, ainda mesmo quando a enfermidade sem importância te convoque ao repouso. Caridade é cooperar espontaneamente nas boas obras, sem aguardar o convite dos outros. Caridade é não incomodar quem trabalha. Caridade é aperfeiçoar-se alguém naquilo que faz, para ser mais útil. Caridade é suportar sem revolta a bilis do companheiro. É auxiliar os parentes sem reprovação. É rejubilar-se com a prosperidade do próximo. Caridade é resumir a conversação de 2 horas em 3 ou 4 frases. É não afligir quem nos acompanha. É ensurdecer-se para a difamação. É guardar o bom humor, cancelando a queixa de qualquer procedência. É respeitar cada pessoa e cada coisa na posição que lhes é própria. E por que o homem ensaiasse inoportunas indagações, o anjo concluiu: volta ao corpo e age incessantemente no bem. Não percas um minuto em descabidas inquirições.
Conduzes os problemas que te atormentam o espírito ao teu próprio trabalho, e o teu próprio trabalho liquidá-los-á. A experiência aclara o caminho de quantos lhe adquirem o tesouro de luz. Recolhe as crianças desvalidas, ampara os doentes, consola os infelizes e socorre os necessitados. Não ouvides, pois, que a execução de teus deveres para com o próximo será sempre a tua caridade maior. Irmão X, aqui está falando que é Humberto de Campos, né, por Francisco Cândido Xavier. E com isso eu deixo aqui a reflexão da noite. Agradeço a paciência de todos que estão me ouvindo. Agradeço mais a oração final. Agradeço mais uma vez o convite. Vamos então fechar nossos olhinhos. Senhor, nosso Pai de infinita bondade, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, sob a proteção desses espíritos superiores, trabalhadores desta casa, que possamos, Pai, termos forças para colocarmos em prática no nosso dia a dia cada aprendizado que o Senhor nos abençoa dentro desta doutrina de amor, dessa doutrina de caridade, de ajuda ao próximo. E dentro da nossa humilde posição, Senhor, pedimos as bênçãos para cada irmão, seja encarnado ou desencarnado, em cada cantinho deste maravilhoso planeta que o Senhor nos abençoa. E somos muito gratos pela Tua caridade para conosco, pela caridade desses irmãos, pela caridade dos nossos anjos da guarda, que com todas as nossas imperfeições são incansáveis, nos ajudando com as nossas intuições, para que sempre estejamos focados no caminho que Jesus nos orientou, nos ensinou através da prática do Teu amor e da Sua caridade. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.